Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Grude de Papai. De papai. Tô com minha princesa por aqui, meu Grudinho. Hoje eu vou aqui ver aperrear papai, né, nessa gravação hoje. Disse que queria gravar com o papai. E hoje, qual é o tema de hoje, papai? Beatriz. Não, rapaz, Beatriz é teu nome. O tema de hoje é sobre 3 igrejas perigosas no Brasil que você deve evitar, hein? Né, papai? E assim, se inscreva no canal. Inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu like. E adicione o sininho. E ative o sininho. Diga assim, beijo. Beijo. Agora eu vou deixar meu papai gravar. Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Tudo bem com sua casa? Como é que vai? Vai tudo bem? Graças a Deus, eu espero que esteja bem. Mas eu quero convidar você para nós, nesse momento, abordarmos um assunto de suma importância para a nossa vida. Eu quero trazer um alerta para você sobre as 3 igrejas mais perigosas hoje que atuam no Brasil. E eu quero lhe dizer que a última vai te surpreender. Fique conosco até o final desse vídeo, porque eu creio que será de bênção para a sua vida. E detalhe, o nosso foco aqui nunca é e nunca será atacar as pessoas, mas desfazer dos falsos ensinamentos, as falsas doutrinas e as heresias que são pregadas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, distorcendo a sua palavra. Então fica conosco até o final desse vídeo, já se inscreve também no nosso canal, porque eu creio que é de bênção para a sua vida, e seja bem-vindo ao maior e melhor canal de apologética hoje no Brasil. Tem que puxar farinha pro nosso saco, né? E a primeira que eu quero destacar para você, sem enrolar, sem perca de tempo, é os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová é muito conhecido principalmente pela sua igreja, o Salão do Reino das Testemunhos de Jeová. O Testemunho de Jeová ele é conhecido principalmente também pelo seu evangelismo porta a porta, a qual eles também entregam gratuitamente na porta das pessoas, e tem seu livro A Sentinela, a qual ele vai evangelismo diariamente, constantemente, sempre ao meio-dia, até por isso alguém chama de queima-feijão. A Testemunha de Jeová tem falso, grave de ensinamento em sua linha teológica. Uma delas é a negação da divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles negam, por exemplo, que Jesus seja Deus. Eles afirmam na tradução do Novo Mundo. Outro detalhe, a tradução do Novo Mundo é uma tradução de uma Bíblia exclusiva que só eles têm. E eles não têm a liberdade de ler outra Bíblia. Por exemplo, eu estou aqui hoje com a minha Bíblia de estudo Thompson, muito boa, por sinal, não estou fazendo propaganda, não é merchandising, não, mas se você desejar comprar a Thompson também, eu indico para você, já uma das Bíblias muito top de estudo. Nós temos a liberdade, por exemplo, de ler a palavra do Senhor em várias versões, em várias Bíblias, em várias traduções, por exemplo. Os Testemunhos de Jeová não têm, eles só têm a obrigação de ler a tradução do Novo Mundo. E a tradução do Novo Mundo passou por várias alterações ao longo dos anos. E uma das alterações que tem nela implicada até hoje é acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o texto que a gente tem na Bíblia Sagrada comum, nas traduções confiáveis, como João capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, na versão da tradução Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová está lá, no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, reduzindo Jesus a um Deus com D minúsculo, ou seja, eles afirmam que Jesus não é Deus, eles afirmam que Jesus é um Deus criado pelo Deus Criador, pelo Pai. Então, há a negação da divindade de Cristo. Porém, quando a gente vai ler as Santas Sagradas Escrituras, a gente vai ver que essa negação da divindade de Jesus está contradizendo com a própria palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 58, o próprio Jesus declarou dizendo, na verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Hebreus capítulo 1, versículo 8, o próprio Pai declara do Filho dizendo, mas o teu trono, ó Deus, ou seja, o Pai declara que o Filho é Deus, subsiste de geração em geração, ou seja, subsiste eternamente. Então o próprio Pai declara aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que o Filho é Deus. Ainda o escritor de Hebreus no capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo mundo, hoje e eternamente. Ele aqui aponta pelo menos para 2 atributos incomunicáveis de Jesus como Deus, a eternidade e a imutabilidade de Cristo como Deus. Então assim, a gente negar essa essência de Jesus, que ele é Deus, a gente está negando uma das maiores doutrinas, ou seja, uma das maiores verdades bíblicas acerca da divindade de Cristo. Outro erro grave das Testemunhas de Jeová e falso ensinamento que eles têm pregado, principalmente ao longo dos anos, é a negação da Santíssima Trindade. Eles não creem, por exemplo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo como sendo Deus. Ele crê que o Espírito Santo, por exemplo, é uma força em ação. É simplesmente uma força em ação da parte de Jeová e não é o próprio Deus.
Porém, quando a gente vai falar sobre a Trindade Santa à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que desde a fundação do mundo, desde a criação, desde o Gênesis capítulo 1, está presente o Pai, está presente o Filho, está presente o Espírito. No capítulo 1 nós vamos encontrar que quando Deus começa a criar todas as coisas, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, assim como era chamado no Velho Testamento, o Espírito de Deus pairava, ou seja, passeava sobre a face do abismo. Ou seja, já estava ali o Pai e já estava o Espírito presente. E o Filho, ele é traduzido como João capítulo 1, versículo 1, a palavra que estava no princípio, era o haja que saía da boca do Pai. Porém, no versículo 26 do capítulo 1, o Filho se manifesta mais claramente, quando na criação do homem, o Pai vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Há um pluralismo, não um singularismo. O Pai está dizendo, façamos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tinha mais de um. O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ali está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação de todas as coisas. Em Provérbio ainda capítulo 8, versículo 16 por diante, nós vamos encontrar a sabedoria falando, e numa apresentação para Cristo, a sabedoria se refere ali que estava com Deus no princípio da criação das coisas e era, por exemplo, seu arquiteto. Ou seja, fazendo a menção para Cristo, Cristo era aquele que arquitetava, aquele que planejava toda a criação do mundo. Então, negar dentro da Bíblia Sagrada a existência de um Deus triuno é negar a essência divina do nosso Deus, que é revelada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Outro erro grave das Testemunhas de Jeová, e esse aqui é um dos gravíssimos, a comemoração do aniversário. Você não pode comemorar aniversário na Testemunha de Jeová. Eles dizem que Jesus não comemorou aniversário. Porém, a Bíblia não relata 33 anos de vida de Jesus por completo, não. A gente vai ver relances da vida de Jesus, algo em parte, principalmente daquilo que Jesus realizou. Não está lá do nascimento de Jesus até a sua morte registrado todos os dias, todos os detalhes, não. Então a gente não pode afirmar nem que comemorou e nem que não comemorou, até porque em João capítulo 2, nós vamos encontrar Jesus indo numa festa na boda de Caná da Galileia. Então Jesus participava de festas, Jesus participava de casamento. Jesus, podemos usar essa expressão, era festeiro, não no sentido negativo como o mundo usa, mas no sentido de participar de festas. Jesus participava de bodas, Jesus participava de banquetes. Jesus, ele realizou, por exemplo, uma Santa Ceia em comemoração e disse, faça isso em memória de mim. Ou seja, o culto de Santa Ceia que nós fazemos é em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não comemorando especificamente a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição, porque ele morreu e ressuscitou por nossos pecados. A Testemunha de Jeová tem esse grave ensinamento dentro da sua linha teológica, além da não liberdade dos seus fiéis. Ou seja, os seus fiéis não podem ler outra versão da Bíblia. Os seus fiéis, por exemplo, quando eles se afastam da sua religião, eles não podem ter mais contato com o outro, ao contrário daquilo que Jesus falou através de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tudo isso vai em contradição com as Santas Sagradas Escrituras. A segunda que eu quero destacar para você, e essa aqui também é uma das mais graves que hoje atua no Brasil, é os mormons. O mormonismo hoje tem se destacado no Brasil de uma forma muito intensa. Por exemplo, nas redes sociais nós vemos direto anúncios dos mormons perguntando se a gente não quer o livro de Mormon, que é um segundo evangelho de Cristo Jesus, segundo eles. A história conta que Joseph Smith, fundador dos mormons, teve uma espécie de visão que Deus lhe deu a respeito de um novo evangelho de Cristo Jesus. Os mormons acreditam que Jesus e Satanás são irmãos espirituais, filhos de Deus, o Pai. Porém, o apóstolo Paulo já disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se aparecer alguém pregando outro evangelho que não seja esse que já foi anunciado, que seja anátema. O termo anátema significa falso. Ele diz, pode ser até nós, ou mesmo um anjo do céu, não considereis. Ou seja, não pode haver outro evangelho além das Santas Sagradas Escrituras, além daquele que nós já temos. E outro detalhe, o mormon, entre seus falsos ensinamentos, eles negam, por exemplo, a divindade de Cristo, afirmando que é um ser criado pelo Pai. Eles afirmam que o Pai, ele é meramente um ser que existia em outro planeta e evoluiu alcançando a divindade, e diz que um homem pode ser Deus em outro mundo e governar seus próprios mundos. Ou seja, há um falso ensinamento sobre, principalmente a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Pai. E quando nós já abordamos essa doutrina dele, de afirmar que um homem pode se tornar Deus,
em um mundo futuro e governar seus próprios mundos, a Bíblia vai nos dizer, e o Senhor vai falar, que antes dele nunca existiu e nunca haverá outro Deus além dele. Então, quando há essa doutrina, há essa aplicação, a gente está desfazendo uma das maiores verdades bíblicas. E qual é? Eu vou dizer, é que o nosso Deus é único e exclusivo. Detalhe, os mormons, eles não são cristãos. Os mormons, eles não são evangélicos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles não vivem de fato o Evangelho de Cristo. Eles vivem pregando um falso ensinamento baseado no livro de Mormons, o Novo Evangelho de Jesus Cristo, assim como eles denominam, ela contradiz diretamente com a palavra do Senhor. A última e a mais grave que eu quero trazer para vocês, e talvez muitos vão se espantar, os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia têm vários erros teológicos em sua doutrina, em sua crença. O primeiro deles que eu quero destacar para você é que eles têm um livro de uma profetisa chamada Ellen White, que eles colocam no mesmo potencial, no mesmo grau de autoridade da Bíblia. Essa profetisa, ela teve várias revelações de visões, principalmente acerca do fim dos tempos e da volta de Jesus, que nunca se concretizou. Nenhuma das suas visões, nenhuma das suas revelações acerca da volta de Jesus Cristo. Até porque o próprio Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Nem os anjos, Jesus afirmou que sabe. Então Deus, o Pai, não revelou a ninguém o dia e nem a hora. Porém, ela traz esse falso ensinamento. E a Igreja Adventista tem esse livro de Ellen White como base de fé. Outra crença equivocada e pregada pela Igreja Adventista é a salvação exclusiva, ou seja, só eles são salvos. Isso é um sinal e uma prática de denominações que são seitas, ou seja, a salvação exclusiva, só eles são salvos e mais ninguém. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de outra maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo, não é todos, todo. Qual é a diferença de todos para todo? Todo é aquele que está dentro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em quem? Em Jesus. Então não há uma salvação exclusiva para uma determinada denominação. A salvação é para todo aquele que nele crê e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Porém, além desse falso ensinamento de que só eles são a Igreja de Cristo, só eles são a Igreja verdadeira, eles enfatizam que guardar o sábado é um requisito para a salvação. Porém, quando a gente fala que guardar o sábado é um dos requisitos para a salvação, a gente está principalmente desfazendo a obra redentora de Cristo Jesus. A gente está afirmando que a obra redentora de Cristo Jesus, já da cruz do Calvário, não é suficiente para nos dar a salvação, não é suficiente para que nós alcançamos a salvação de nossas almas. E a Bíblia, ela nos ensina e enfatiza totalmente ao contrário. A Bíblia nos traz um ensinamento, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que a nossa salvação não é pelas obras, a nossa salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é guardando o sábado que nós seremos salvos, não é praticando as obras da lei que nós seremos salvos, mas sim através da graça de Cristo Jesus que habita em nós. Além disso, Jesus afirmou em Marcos capítulo 2, versículo 27 ao 28, o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 16 ao 17, nós vamos encontrar que o sábado foi uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Entre Deus, detalhe, e o povo de Israel. Israel, no original no hebraico, isso significa homem, Hadi é o Deus, então o homem de Deus. Quando se trata da nação, está se referindo do povo de Deus, está se referindo da nação de Deus. Quando Deus decide libertar o povo do Egito, Deus faz uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Detalhe, deixa eu trazer esse detalhe aqui para você. Tem algo que é somente entre Deus e Israel. Nós não somos israelitas, nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios. A Bíblia diz isso claramente, o apóstolo Paulo fala que nós somos gentios. Então, tem coisas que é entre Deus e Israel. E isso aqui também se detalhava e se aplicava no Antigo Testamento. A guarda do sábado era uma aliança entre Deus e Israel no Antigo Testamento. Com a vinda de Cristo, ele cumpriu a lei, incluindo o sábado, e nos introduziu um novo descanso em Cristo Jesus. Acompanhe comigo Mateus capítulo 11, versículo 28 por diante. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados
e oprimido ou sobrecarregado, dependendo da versão, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Versículo 30, ele ainda vai dizer assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus se apresenta aqui como descanso. Jesus se apresenta aqui como aquele que teria descanso para a nossa alma. Jesus estava apresentando-se ao povo, principalmente através da sua palavra aqui, como o descanso, e não o sábado, mas como o descanso. A igreja de Cristo, guarde isso aqui, ela não guarda dias, ela não guarda sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ela guarda a palavra de Deus, ela guarda Cristo em si, porque Cristo é o nosso descanso espiritual. O Novo Testamento, irmãos, não ensina que os cristãos devem guardar o sábado. A gente não vai encontrar em nenhum momento o Novo Testamento nos trazendo esse ensinamento, mas ensina que Jesus é o cumprimento da lei. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 ao 17, o apóstolo Paulo disse o seguinte à igreja de Colossos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses que a gente não deve julgar ou ser julgado pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa ou pelo sábado. Porém, ele diz que tudo isso apontava para quem? Apontava para a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que todas essas coisas se cumpriram em Cristo. Paulo nos ensina na carta aos Romanos que a observação de dias é uma questão de consciência e não uma questão de obrigação por lei imposta à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um seja inteiramente convicto em sua própria mente. O apóstolo Paulo está mostrando que não pode ser imposta à igreja uma obrigação da lei. E que obrigação é essa? Por exemplo, guardar o sábado como requisito à salvação, como os adventistas fazem. O foco do cristianismo, ele não está em guardar dias, em prática das leis ou em rituais, mas está justamente focado numa adoração contínua e exclusiva ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebrar dia como algo obrigatório pode levar ao legalismo e afastar principalmente do coração o verdadeiro evangelho, que é a liberdade em Cristo. Em Romanos 10:4, o apóstolo Paulo ainda disse o seguinte: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, com essas afirmações, eu quero dizer a você que nós não somos obrigados a guardar o sábado como requisito para a salvação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, também adicione esse sininho, comenta aqui embaixo: eu sigo a Cristo. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.